Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde, sou Sérgio Abranches, um homem branco, 1,80 m, cabelos brancos, com um pouquinho de remanescente grisalho. Estou com uma camisa cinza, quase grafite, jeans e tênis. Eu queria fazer duas observações primeiro, antes de falar sobre os meus convidados. A primeira delas é a seguinte: muito obrigado pela presença de vocês. Essa presença sempre calorosa, unânime, forte, massiva. Isso nos faz, como autores e como, obviamente, curadores do evento, muito esperançosos no país. Muito obrigado. A segunda observação é que eu gostaria que todos nós, sobretudo aqueles que somos solidários com o povo de Petrópolis pelas calamidades que já sofreu, e o povo petropolitano que sofreu e continua sofrendo calamidades, que nós nos lembremos também do povo gaúcho, que está debaixo da pior calamidade socioclimática que ele já sofreu. Então, quando eu passar a palavra para vocês, vocês fazem a sua autodescrição, por favor. E eu vou passar a palavra dizendo o seguinte: um dever de transparência. Miriam Leitão é minha mulher, nós somos casados. Matheus Leitão é meu afilhado e filho, que é criado por mim. E Inaê é uma amiga a quem eu admiro muito e também foi convite meu, em primeiro lugar, de modo que eu sou completamente enviesado nessa conversa, eu não tenho nenhuma objetividade. Fiquem sabendo logo. E eu queria começar com Inaê, só dizendo o seguinte: os três têm trabalhos, têm pesquisa, seja como jornalistas, seja como ficcionistas, no caso da Miriam, seja como historiadora, no caso de Inaê, que tratam das consequências do golpe militar e da ditadura militar no Brasil. E eu falo de consequências mais do que relembrar o golpe em si, como é que ele aconteceu, qual foi o seu percurso, porque nós precisamos de lembrar das consequências, desvendar os mitos e as mentiras que foram faladas, ditas, inventadas pelos militares a respeito do regime, para que ele não se repita. E como a gente tem falado aqui, acho que em todas as sessões, eles ainda estão por aí. É preciso estar vigilantes e sermos fortes. Inaê, por favor. Foi? Foi, agora foi. Olá, eu sou Inaê Lopes dos Santos, eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho um cabelo crespo na altura do queixo, tenho 1,77 m, estou usando um vestido branco e azul e uma papete. Queria agradecer imensamente o convite, principalmente na figura do Sérgio, mas também do Tom, do Afonso. É um prazer enorme estar na primeira Feira Literária de Petrópolis e estar no meio de pessoas tão queridas que eu admiro, que eu sou leitora. É um prazer imenso e, sobretudo, também ver essa feira cheia, né? É isso mesmo, né? A gente fica com o coração aquecido. Bom, acho que é uma pergunta bem importante, que eu tentei trabalhar um pouco nesse livro, não só isso, mas esse é um dos temas que eu abordo, que é como uma determinada história da ditadura militar no Brasil, ela silencia a questão racial, né? Como se a ditadura militar não tivesse também violado os direitos e sido profundamente violenta contra a população negra do país. Então, um pouco numa tônica de fazer uma leitura a contrapelo da história brasileira, então, pensar em como o racismo constitui historicamente a história brasileira, mostrar como que, especificamente, neste período, a gente tem, em primeiro lugar, uma repactuação do Estado Nacional brasileiro
em nome do racismo, pelo racismo, e, em segundo lugar, uma história que, infelizmente, ainda silencia as violências contra a população negra nesse mesmo período. Então, acho que a gente tem ainda muitas camadas para cavar da história da ditadura militar no Brasil, e eu acho que ele é um período muito crítico, talvez seja o nosso passado mais recente, né, de envergadura, de uma mudança, por um lado, de uma repactuação do mito da democracia racial, como se aqui não tivesse racismo, e, ao mesmo tempo, a manutenção de uma lógica que se faz muito presente, principalmente na figura da polícia, né, que é o braço armado do Estado. Eu vou deixar para você por último, vou passar para o Matheus, porque o Matheus também é um escavador de histórias da ditadura. Então, primeiro falar com ele, para depois falar com a Miriam, que vai falar de ficção agora, não de jornalismo. Boa tarde. Eu me chamo Matheus, eu tenho 1,85 m, tenho cabelos grandes, estou com ele preso. Sou branco, estou com uma camisa preta, uma calça caque e estou de chinela havaiana preta aqui, descalço praticamente. Queria dizer que eu estou me sentindo muito em casa aqui em Petrópolis. Estou achando isso maravilhoso. Eu estava precisando muito disso, estava precisando muito de estar num evento como esse. Acho que a minha coluna na Veja, ela é diária, né? Então, às vezes a gente se pega um pouco cansado, não pelo tanto que a gente trabalha, mas mais pelas notícias ruins que a gente às vezes tem que comentar. Recentemente teve aquela horrível dos 60 anos do golpe, quando o governo decidiu não fazer nada, né? E isso me feriu profundamente, mais uma vez. E, bom, eu escrevi um livro, né, que chama Em Nome dos Pais. Na verdade, ele começa com o Zoeni. Está aqui. Zoeni Ventura. Eu convivi com ele muitos anos, né, desde pequenininho, com a minha mãe do Jornal do Brasil. E ele me deu um livro, quando ele lançou o livro dele, 1968, o ano que não terminou. Eu fui no lançamento, aos 11 anos de idade, e ele me deu um livro que eu guardo até hoje. E lá ele disse assim: Matheus, se você começar a ler e achar muito difícil, não te grila. Pare e leia quando você for mais rapazinho. Aí, tenho certeza, a aventura da minha geração será importante para você e toda a sua geração. E eu fiz isso, Zu. Eu fiquei mais rapazinho, eu li o seu livro, 1968, o ano que não terminou, e isso me levou a ter a certeza de que eu precisava de algumas respostas. E uma delas é: quem eram os torturadores dos meus pais? Porque o Estado brasileiro não respondeu. Eu, na verdade, nem gostaria de ter que fazer essa busca, falando bem a verdade. Foi extremamente doloroso, mas, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando que era importante. Eu precisava dessa resposta. E o Zoeni Ventura foi esse que me colocou nesse caminho. Eu queria agradecer a ele, a vida dele e tudo que você fez pelo país. Obrigado. Tudo começa com o mestre Zu, né, Anselmo? Ele é o começo. O fluxo, exatamente. Miriam, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelo enrolado, tenho 1,64 m e meio e estou vestindo com uma blusa marrom, uma calça caque e um colar indígena, que eu amo, gosto muito. Infelizmente, eu deixei em casa a minha pulseira munduruku, que eu estava com medo de perder, tirei do braço e depois não botei de novo. Eu queria, antes de tudo, agradecer Petrópolis. Petrópolis está nos recebendo muito bem. A cada passo, um abraço. É isso que a gente tem recebido aqui. A presença de cada um, todo mundo que é de Petrópolis, o que veio para cá. Muito obrigada mesmo. Eu não posso não falar do mestre Zu, porque seria ingratidão de minha parte.
ele é, de fato, o mestre dos jornalistas em geral, mas ele tem uma característica que cada pessoa pensa que é especial para ele. Eu tenho certeza que sou. Todo mundo fala, não, mas ele me tratou assim naquela época, ele me ajudou assim. E eu, Matheus, se ele te deu um caminho, ele me tirou do descaminho. Porque eu cheguei no Rio de Janeiro, perdida, num momento perdida na vida profissional, e consegui um emprego no Jornal do Brasil, mas eu estava lá num cantinho, num buraquinho lá, sendo a segunda do segundo, e aí o Zuenir abriu as páginas do jornal para eu escrever os bastidores do Plano Cruzado. E aí eu comecei a aparecer no jornal e acabei virando editora de economia do Jornal do Brasil, isso. Então, eu vou passar a vida inteira te agradecendo tudo o que você fez por mim e tudo o que você fez pelo país, Zuenir Ventura. Abraço também meu colega Anselmo Góes. Não teve pergunta para mim. Pois não, fala um pouco do seu livro, gente, das consequências, por que falar da ditadura? Olha, foi uma coisa tão natural, assim, eu não tinha uma ideia de escrever um livro de ficção. Eu sou jornalista, assim, tipo raiz. Eu quero sempre fazer um livro-reportagem, fiz vários. Eu sempre saio pesquisando, entrevistando, juntando dados. E esse livro surgiu assim num momento de ócio, foi um monte de frases, eu saí correndo atrás das frases. Eu não sei como é que eu fui escrever, eu escondi até de mim que eu estava escrevendo. Mas agora vamos ver os antecedentes, né? Esse livro traça uma discussão, uma reunião familiar atual em 2012, quando eu escrevi. E essa família vai para uma fazenda mineira, para um encontro, para uma comemoração. E lá, dois passados estão lá encarando a família, encarando o Brasil. A ditadura militar e a escravidão. Eu escrevi isso num momento que eu tinha mergulhado muito profundamente na discussão, para entender profundamente, desde quando a primeira vez apareceu a discussão de cotas raciais, eu comecei a querer entender mais profundamente o Brasil. Né? Para mim, eu sou muito grata às cotas, porque eu me coloquei, me posicionei, e como fui muito desafiada, eu tive que dobrar a aposta. Eu falei, então tem que entender mais. Vão ouvir os negros, vão ouvir os dados, vão ouvir a história do Brasil. Então, eu gosto quando você faz o racismo brasileiro, que uma vez eu falei, o racismo brasileiro, e aí um amigo me chamou e falou, não fala assim, né? Aí eu falei, não, falo assim, falarei assim. Então, e tudo que você estudou, eu fui estudar para entender melhor. Eu entendi muito mais profundamente o Brasil. E aí, uma coisa que me vinha muito à cabeça é o seguinte, eu queria saber onde é que era o Cais do Valongo, porque eu já tinha lido muito Maria Graham, por exemplo, ou outras pessoas que tinham estado ali, visitantes e tal. E eu fiquei com aquela obsessão, o Sérgio é testemunha, que eu falava assim, Sérgio, pelo amor de Deus, arranja, tem uma tese de mestrado aqui, vamos ler. Eu estava querendo entender, vamos andar no centro para ver se a gente acha. Era uma coisa assim, meio visceral, que me chamava. E um belo dia encontraram o Cais do Valongo. Eu fui correndo para lá para olhar as pedras, né? E foi um momento de muita emoção para mim. E depois, logo no ano seguinte, isso foi 2011, 2012, começou a Comissão Nacional da Verdade. Então, aqueles dois passados me olhando. Eu comecei a escrever instintivamente, mas, na verdade, hoje eu entendo, né, o que eu fiz, mas naquele momento eu não estava entendendo. Então, aliás, apareceram aqueles personagens todos, eu falava assim, gente, tudo bem, legal, estou achando linda a história, mas vocês podiam ir embora, porque eu sou jornalista e escrevo livro de não ficção. Então, eu não sei escrever livro de não ficção, só escrevo ficção para criança. E os personagens continuavam lá, insistentes, me puxando o pé na cama, vai lá escrever, tem essa cena, tem essa frase, tem essa... E eu fui indo, o livro foi sendo escrito... Agora ele é republicado, 10 anos depois que foi lançado, ele foi lançado em 2014,
Ele foi relançado porque, no plot atual, né, porque tem uma caminhada no tempo, né, que é feito por uma personagem, mas no plot atual, que é atual de 2012, 2013, quando eu escrevi, eu descrevo uma família que tem um conflito insolúvel por posições políticas diferentes. Um irmão, que é general, e outra irmã, militante de esquerda. Os dois brigam e não conseguem, nada consegue curar as feridas. Elas estão discutindo sobre a ditadura militar, mas eles não conseguem nenhuma reconciliação. E a editora achou que eu fui premonitória, porque eu descrevi um conflito que começou a existir no Brasil mais fortemente, mais claramente, a partir de 2018, quando a polarização é exagerada. Então, então, eles lançaram agora, relançaram. Eles disseram para mim que o livro ficou mais atual com o tempo. Mas é isso, eu falo de Brasil. Brasil é essa matéria na qual eu estou mergulhada. Então, ou como jornalista de não ficção, como Amazônia na Encruzilhada, ou como escritora de ficção em tempos extremos. Então, eu tratei desses dois tempos extremos, a escravidão e a ditadura. Agora vocês vão ver a vantagem de ser eu o mediador. Não acreditem que ela teve um momento de ócio. Não é verdade que ela escreveu durante o ócio. Nós fazemos o maior esforço para que ela pare um pouquinho para descansar e ela nunca para. Inaê, fala um pouquinho mais para a gente sobre como é que parte da história precisa de ser contada e que você começou a contar. Olha, eu vou até pegar um gancho que a Miriam comentou, que tem para mim, um dos mais importantes historiadores brasileiros, que é o Luiz Felipe de Alencastro. Ele disse, né, que por que ele virou um dos maiores especialistas na história da escravidão que a gente tem no mundo. E ele fala, porque eu vivi a ditadura e eu queria entender a ditadura a fundo, ele precisou voltar para a escravidão. Então, acho que são conexões muito profundas. E acho que a minha resposta vai um pouco nesse sentido, Sérgio. A gente tem acho que eu consigo enxergar dois grandes problemas na maneira como a história do Brasil é contada, né? Desde sempre, digamos assim, a gente está numa mudança, mas, principalmente, mais do que contada, ensinada, né? O primeiro é que nós somos um país sem conflito. Isso é uma mentira que tem o tamanho do Brasil, né? A história de violência, ela é a história do Brasil também. Ela organiza a nossa trajetória, infelizmente. E a outra é uma ausência ou um lugar anedótico do racismo nessa história brasileira. Então, o que eu tentei fazer com esse livro foi propor uma revisitação para a história do Brasil, e aí eu acho que eu fiz uso da minha formação uspiana, né, Brodel, a longa duração, então eu voltei para esse 22 de abril de 1500, que é quando esse lugar que hoje a gente chama Brasil começa a ser conectado, a ser organizado, para defender uma ideia de que não existe uma história do Brasil sem racismo. E acho que essa é uma dimensão que me parece fundamental para que, hoje, acho que a gente tem um olhar mais cuidadoso, e que, obviamente, é fruto, né, enfim, sobretudo da luta dos movimentos sociais, do movimento negro, para afirmar que o racismo existe. Mas, mais do que afirmar que o racismo existe, a gente precisa dar o tamanho que ele tem, né? Ele não é um evento que acontece numa discussão entre duas pessoas, ele não acontece só quando, né, um supermercado contrata uma agência que mata uma pessoa, uma agência de segurança que mata uma pessoa, ele não está só nos jovens negros que morrem a cada 23 minutos. O racismo está, infelizmente, no que a gente entende como sendo normalidade. Então, a minha ideia com esse livro é me juntar a muitos intelectuais, historiadores, sociólogos, enfim, antropólogos, literatos, né, que estão chamando a atenção para essa estruturação. O racismo é um pilar, a gente não pode mais fugir dessa estruturação se a gente realmente quer mudança. Se a gente não quer mudança, a gente pode manter como está, porque foi muito efetivo, né? Falar que o Brasil não tem racismo funcionou por muito tempo, e é muito cômodo, né? É mais gostoso você estar num país em que aparentemente não existe racismo. Mas acho que a gente está num momento já de agudização das questões raciais e das disputas políticas em relação a esse debate, e meu objetivo foi justamente
trazer essa provocação. Existe um Brasil sem racismo? Infelizmente, eu acredito que não. A ideia é que a gente possa construir, mas, para essa construção acontecer, a gente precisa reconhecer o tamanho do racismo aqui. Matheus, a Inaê estava falando na primeira intervenção dela sobre o fato de que a gente tem várias camadas aí, a gente precisa de cavar essas camadas para chegar lá no cerne da questão, né? E você fez basicamente isso também. Você saiu escavando a história dos seus pais atrás dos vilões que estavam escondidos, né? Da mesma forma que o racismo foi escondido pela ditadura. Deve ter sido muito penoso, né? Como é que foi essa escavação? Teve momentos penosos, alguns. Acho que minha mãe foi o líder dela no Partido Comunista, entregou o nome dela, né, para os militares, e a partir dali a repressão caiu em cima de todos aqueles que estavam resistindo ao regime, mas era uma resistência ali, uma resistência extremamente pacífica, né? Uma resistência. Eles estavam fazendo peças de teatro com versos de Castro Alves, eles estavam fazendo, né, pichações, né, panfletagens. Era basicamente essa resistência, reuniões. Teve uma greve estudantil importante, liderada pelo meu pai. Mas esse líder deles extraiu e começa, né, uma situação na qual uma sequência de prisões acontece, né, e que isso atinge o Partido Comunista do Brasil nacionalmente, com o Lincoln Cordeiro Oeste e o Carlos Danielli, que depois tombam, né, e são assassinados pelo regime militar. Mas ir atrás desse homem, esse homem ficou muito envergonhado. Ele não queria, né, aparecer, ele tinha sumido, eles mesmos nunca mais tinham visto. E eu tive que fazer um longo trabalho de reportagem para achá-lo. Eu achei, na verdade, porque ele comprou uma geladeira prestação, e eu entrei naquela questão dos lojistas, e eu achei o cadastro dele numa rede de lojistas com essas que estavam abertas ainda para serem pagas, essas prestações. E foi quando eu achei o endereço, fui atrás e encontrei. Eu achei que esse seria o encontro mais difícil, porque dos militares e do regime, né, eu esperava que os encontros fossem muito ruins, né? E eu não esperava que tivesse algo assim, mas dele eu tinha uma sensação de que podia ser um encontro, na verdade, que ia me fazer muito mal, porque por conta dessa traição em si. E, na verdade, foi um encontro muito enriquecedor para mim, porque houve toda uma discussão sobre como ele fez, o que aconteceu. E depois eu fui, acho que com mais força, ele me deu mais força para eu ir atrás dos militares. Então, eu fui atrás daqueles que fizeram o inquérito policial militar, descobri todos os nomes, e chegou um momento mais difícil, que era encontrar os torturadores, né? E eu encontro o nome de 3 torturadores, né? Consigo descobrir quem eram eles, descubro e consigo achá-los, né? E vai ter esse encontro com um torturador que, como eu disse aqui naquela primeira mesa, ele atuou aqui na Casa da Morte, em Petrópolis. Foi ele que estuprou a Inês Etienne. Eu o questiono sobre isso, né, na entrevista. É uma entrevista frente a frente com o torturador. Tem isso no documentário, que foi ao ar na HBO, né, tem isso no livro, e está virando filme, né, como a gente também já falou. Naquele momento foi muito ruim, porque ele estava vivendo um final de vida, está vivendo, ele está lá, né, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, está aqui, e vive numa casa que ele vive muito bem, enfim, e ele está empoderado pelo que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Então, ali, já naquele momento, ele me enfrentou com uma empáfia muito grande, no sentido de que, na verdade, ele tinha que ter feito isso mesmo, né? Então, ele fala isso para mim, ele externaliza isso para mim, né? E foi ele que estava nos piores momentos com a minha mãe, quando ela estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, aos 19 anos de idade, e foi barbaramente torturada.
Miriam, eu já ouvi você... Bom, eu vivia a redação do livro, da sua narrativa do Tempos Extremos, né? E você, durante muito tempo, não quis me confessar o que é que você estava fazendo. Mas eu estava aqui pensando, de novo, nesse processo de elaboração, e a minha convicção hoje, eu formei essa convicção há algum tempo, é de que, na verdade, Tempos Extremos é o momento em que a jornalista não consegue mais ser simplesmente uma jornalista. É um momento em que ela também quer se envolver e buscar sentimentos, emoções e entrar de uma outra forma nessa realidade muito importante e pouquíssimo visitada, inclusive, naquele momento, inclusive pela ficção, né? Mas eu acho que realmente você saiu do papel da jornalista, em alguns momentos, porque o livro está cheio de jornalismo, mas em alguns momentos você saiu para realmente enfrentar o mundo dos sentimentos, né? Hoje, olhando para trás, é assim que eu vejo. Eu escrevi, como eu disse, intuitivamente. Foi uma intuição que foi escrevendo, não foi uma coisa racional. Até porque o racional estava ocupado com outro livro que eu estava escrevendo de não ficção. E esse livro foi se impondo, se impondo, se impondo. E aí eu fazia dois personagens. Eu era a jornalista, escrevia uma coisa assim, até o jeito que eu sentava, o lugar que eu escolhia da casa para trabalhar era diferente. Quando eu ia escrever o Tempos Extremos, eu me escondia num cantinho, eu ficava só comigo. Era diferente da jornalista que está ali com aquele telas com os dados, com as informações, né? Não é um livro autobiográfico, mas tudo se misturou naquele momento, né? Tudo se misturou. O país estava revisitando o seu passado. E eu tinha passado 40 anos em silêncio sobre o que tinha acontecido comigo na prisão. Durante o período que eu estava sendo julgada na primeira auditoria da Aeronáutica do Rio de Janeiro, tem um momento que chama sumário de culpa. É o momento que o réu, ou a ré, vai e admite seus crimes. E, nesse momento, é o único momento em que o réu pode falar durante o processo. Eu estava com 7 meses de gravidez quando eu fui fazer o sumário de culpa. E tinha uma dúvida sobre se eu falava ou não falava, se a gente denunciava ou não denunciava. O medo é que, naquele momento, quando você denuncia os militares para os próprios militares, você podia voltar para a prisão. Eu estava com 7 meses de gravidez, tinha muita gente dizendo, não fale, não fale. Né? E eu fui para a auditoria sem saber se eu falava ou não falava. E, quando o juiz auditor me chamou, vem aí a grávida primeiro, vem aí a grávida. Eu fui e eu falei que tinha sido torturada. Eu falei, fui torturada, meritíssimo. Chamei ele de meritíssimo porque ele era o único juiz togado. O resto, na mesa, eram os militares fardados. Mas por que eu fugi da ficção e voltei para contar essa história? É porque lá eu disse, e lá eu contei todas as coisas que aconteceram e foi registrado na Justiça Militar. Aí vem a Comissão da Verdade, eu falo, não, a jornalista, eu não vou falar o que aconteceu comigo, eu não quero ser personagem dessa história, eu vou cobrir essa história. Então, eu vou cobrir muito bem essa história. Então, eu fui fazer matérias, entrevistas e tal, programas. E, uma vez, num programa, um procurador falou, a prova mais robusta que nós temos da existência da tortura é que aqueles que falaram na Justiça Militar. E eu estava ali como entrevistadora, aquilo dá aquele impacto, sabe? Então, eu falei, dei uma entrevista. No momento em que o Exército faz uma nota negando, é como se fosse a última nota que eu pudesse suportar daquele momento, daquela perversidade. Aí eu dei uma entrevista falando que eu fui torturada e como eu fui torturada. É mais ou menos o momento que eu estou escrevendo o livro. Está tudo misturado. Pela primeira vez, eu admito. E depois, meu relato acabou se transformando numa forma de me atacar, né, da extrema-direita. Mas o livro, o fato de ter vivido o que eu vivi, me ajudou a informar
né? Há momentos, por exemplo, em que uma filha pergunta para a mãe como é ser torturada. E ela responde, o que sente um torturado? E ela responde, um torturado sente uma enorme solidão. E descrevi. Aquilo era eu ajudando, emprestando a minha experiência para Alice, mas Alice não sou eu. Então, foi tudo muito intenso. Tudo é muito intenso na história do Brasil. E aí saiu esse livro. Mas também tem o plot da escravidão, que depois, se você quiser, eu posso falar. Nair, agora eu queria apelar para suas outras personas, né? Como mulher negra, como professora, né? Nesse mundo. E pensar duas coisas que eu queria que você falasse um pouco. Uma é como é que o passado pode nos ajudar a retificar o futuro, que não existe, né? Quer dizer, todo futuro só existe no presente. Então, nesse momento, nós estamos fazendo escolhas que vão construir o futuro que virá, né? E como é que você... O que você percebeu de ressurgimento daquilo que você via acontecer na história com o que aconteceu depois de 2018? Perguntas grandes. Eu acho que essa correlação entre a ditadura militar e a escravidão, ela ajuda um pouco a responder a sua primeira pergunta, né? Porque se a gente for pegar, e eu peço licença para a Miriam, porque eu não faço ideia do que tenha sido viver o que você viveu, e agradeço por você ter compartilhado isso e ter feito disso um movimento de mudança nacional. Não foi só sobre você, mas foi sobre você, mas que bom que você também pôde... A sua vida pôde ser também uma ferramenta de luta por uma ampliação da democracia. Mas o que a gente tem é uma reatualização da tortura que era implementada contra a população escravizada. Foi isso que a ditadura militar fez. A ditadura militar olhou para o passado, né? Um passado em que a gente tem uma atuação muito profunda do Estado Nacional Brasileiro na manutenção e perpetuação da escravidão e numa cumplicidade com o uso sistemático da violência e da tortura. Então, se a gente for pegar os instrumentos de tortura, parte dos instrumentos usados na ditadura militar foram desenvolvidos e aplicados durante a escravidão no Brasil. Então, eu passei a minha formação como historiador ouvindo que brasileiro não gosta de história. Essa era uma máxima, né? Brasileiro não gosta de história, brasileiro não gosta de história, é um povo que esquece rápido. E acho que isso é uma outra grande mentira sobre nós, né? Eu acho que a gente foi ensinado a talvez não gostar de uma determinada história que foi contada de uma forma ruim de propósito. E voltar para o passado é poder entender o nosso presente. Não há possibilidade de compreensão do presente que não prescinda de um olhar aguçado, crítico para o passado na sua complexidade. Porque também, né, a gente tem uma ideia como se fosse só uma única voz. O passado é uma voz única, então, e geralmente são, né, os grandes homens brancos que estiveram à frente do Brasil. E não é que esses homens não existiram, que não foram importantes, não é sobre isso. É sobre entender que a história do Brasil não é só essa história. Ela é um conjunto de atores, ela é polifônica, ela tem atenção tecendo a história o tempo todo. Então, claro, e não foi à toa que eu escolhi fazer história, né? Eu acho que a história ela é uma ferramenta fundamental para as transformações, para o desenvolvimento do presente para a aposta no futuro, né? A gente tem um momento do Estado Nacional Brasileiro que ele olha, ele aprende e ele implementa e determina, né? E na verdade, até amplia as pessoas que vão ser passíveis de serem torturadas, porque tem
Essa é uma coisa que a ditadura faz, né? Ela coloca a tortura para um grupo social e racial que geralmente não era torturado, enquanto, né, a gente tem historicamente a tortura organizando de formas distintas a história da população negra e indígena no Brasil, e isso fica também agudo na ditadura militar. Então, eu não consigo imaginar nenhuma transformação e uma projeção de um país mais igualitário e que amplie os sentidos de democracia se a gente não olhar para o passado de maneira crítica, né? E acho que a gente está vivendo desde 2018, uma disputa escancarada do passado. Desde 2018, eu tenho que falar que a escravidão existe. Eu sou especialista, eu fiz toda a minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudando escravidão no Brasil, e agora eu preciso dizer que a escravidão existe. Não é mais uma sofisticação do pensamento, entender que a agência dos escravizados, o que está em questão é o tamanho da instituição da escravidão no Brasil hoje. E isso é fruto de uma ação política de um grupo de extrema-direita que está fazendo isso não só no Brasil, está fazendo isso em escala mundial, definindo que histórias devem ser contadas, quais sujeitos são importantes. Então, o passado está ali. Por isso, a gente aprende isso em história, né? Assim, as perguntas que a gente faz no presente são o que define o passado que eu vou contar. Então, o futuro também está nas perguntas que eu jogo hoje, né? E a gente está nessa disputa, uma disputa que é desleal, sempre foi, mas que ela conta agora com mecanismos que a gente está aprendendo a controlar, inclusive a suspensão da ciência como uma explicadora do mundo. Então, as pessoas tiram algumas ideias de alguma leitura específica e fazem um uso absolutamente torto e desleal, né? A ciência, a história é uma ciência. A gente não faz história porque com base no que eu acredito e no que eu gosto, né? Eu faço história a partir de uma série de métodos. A gente passa anos das nossas vidas dentro de arquivos, lendo, sistematizando. Então, isso é uma produção científica também, que, como toda produção, a gente tem um questionamento do uso da vacina e um questionamento da existência da escravidão, do que é o racismo, a ditadura não foi bem assim. Então, a gente está numa disputa, infelizmente, de civilidade, né? E acho que, de novo, entender a complexidade que nos compõe. Isso é difícil, né? A gente aprendeu uma história rasa do Brasil, de propósito. Era para aprender, para a gente achar, inclusive, chato, né? Acho que muita gente que estudou história... Eu sempre conto isso. Eu entrei na faculdade para ser medievalista. Eu achava a história do Brasil uma coisa meio monótona, porque a gente aprende, né? Um rei, depois é o mesmo rei de Portugal. A gente não aprende a tensão e a dinâmica. Então, revisitar, eu acho que a gente pegar essa ebulição e fazer dela o fermento, o alimento para olhar para o passado, acho que a gente tem muito a ganhar dentro dessa disputa. A gente também tem que ficar, como você disse, atento e forte. Obrigada. E é como a Lívia mostrou ainda há pouco também, né? E que tem a ver com você estava mostrando mais ainda, né? O presente está na raiz, né? A raiz informa o presente. A violência policial está lá na raiz da polícia, né? No nascimento da polícia no Brasil. E a sua busca, Matheus, ela cresceu com 2018, né? Você era um escavador da ditadura, ainda está fazendo a pesquisa de um livro ainda sobre a ditadura, né? E andou atrás da guerrilha do Araguaia, né? Eu já estava até preocupado. Esse cara está obcecado com esse negócio. Quando é que ele vai partir para outra, né? Mas pois ainda não partiu. Mas está quase, né? Está chegando ali naquela hora que. Mas você ampliou, e hoje na sua coluna reflete muito isso, né? O seu olhar para a luz do que você conseguiu descobrir nas suas pesquisas e o que você aprendeu nessa trajetória, a começar a olhar também para os problemas da democracia brasileira contemporânea. E a sua coluna tem muito a ver com isso agora também, né? Sim, passo... como eu disse, a minha coluna é diária. Quando eu digo diária, é diária mesmo. Assim, é sábado, domingo, segunda, terça, e vai, vira de novo, e vai.
Hoje, 6 horas da manhã, eu estava voltando do sarau. Está tendo um sarau aí, viu, Inês? Tem que... E aí, eu estava voltando lá e tive que escrever. Mas é isso, a gente fica... a gente cobre, né? A gente atua ali no dia, ali, falando dos acontecimentos. E são muitos acontecimentos. De 2018 para cá, eu já era colunista, e eu estava sempre tendo que comentar aquele... E entre 2018, né, entre 2019 e 2023, era assim, o absurdo do dia, né? A gente tinha que escrever sobre o absurdo do dia. E, normalmente, tinha a ver justamente com a raiz. Inclusive, que a Lívia estava falando. A mesa, aliás, foi maravilhosa, ela, o Tenório e a Maria Ribeiro. E eles estavam falando sobre reparação, né? E o Brasil tem esse histórico, né? A gente não fez a reparação, né, daquilo tudo que a Inaê estava colocando e que a Lívia colocou. A gente não fez a reparação aqui e depois da ditadura, né? E isso faz do Brasil, né, um Brasil que muitas vezes nos assusta, nos entristece, né, porque a gente vê, né, que as histórias muitas vezes vão se repetindo. A gente estava falando da violência policial contra o povo negro, e é isso. A gente vê o tanto que essa violência policial que entrou ali na ditadura foi se arrastando na redemocratização, e agora a gente está vendo todos os dias, né? Mas também me dá muita esperança quando eu vejo algumas coisas, como eu vi hoje aqui, esses dias aqui na Free Petrópolis. Me dá muita esperança mesmo, porque eu acho que a resistência continua. A gente tem feito uma resistência e tem sido, muitas vezes, inspirador ver a resistência de todos, né? Eu estou aqui, eu só queria agradecer, porque eu estou muito admirado, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou ao lado do Sérgio, aqui, que chegou na minha vida aos 11 anos, mais ou menos, quando eu estava indo pegar o autógrafo do Zueni. E eu estou ao lado da Inaê, que eu conheço o trabalho dela, conheci ela hoje, pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dela, admiro muito. E tenho muita esperança, porque eu estou ao lado também da pessoa que eu mais admiro nesse mundo. A pessoa que eu mais admiro nesse mundo, que é você, mãe. Agora não faz pergunta nenhuma. Tá bom. Lá em casa é ela que manda. Eu também admiro você, Matheus. E agradeço pelas suas pesquisas, que sei que são difíceis. Mas eu queria falar de uma outra coisa. A Inaê tem um texto que foi republicado, na verdade, recentemente, num livro que eu também escrevi um artigo, é um livro organizado pelo filho do Betinho. E tudo começa no dia 13 de maio de 1971, aqui em Petrópolis, quando chegaram os restos mortais da princesa Isabel e do conde D. E tem um discurso do ministro da Educação. E é sobre isso que ela está falando. O ministro da Educação, Jarbas Passarinho, coronel Jarbas Passarinho, que expulsou o pai do Matheus de todas as universidades do país, ele não foi proibido de estudar, estava no 4º ano de medicina, era o ministro da Educação que proibia estudar, porque era o 477. Mas ele fala duas coisas. Primeiro, que a história do Brasil não teve conflito. As passagens são suaves, sem rupturas, né? As mudanças da monarquia para a república foi uma passagem, tudo foi só passagem. E segundo, a democracia racial. Então, e aí ela elabora o texto para mostrar o quanto que isso foi aprofundado na ditadura militar. A ditadura militar fez várias violências contra muita gente no Brasil e fez muita violência contra a verdade histórica, né? Então, ela construiu mentiras que são difíceis, até hoje, de desmontar, né? Nós estamos ainda presos nessas armadilhas. Mas eu sei também que a violência contra o povo negro e o povo indígena foi muito grande. Foi muito grande. A história dos indígenas na ditadura foi uma coisa cruel, né? Para fazer a Transamazônica, saiu matando
e exterminando povos inteiros, uma violência enorme. Por isso, quando a Inaê diz há várias camadas ainda para se entender o que foi aquela violência, não é uma violência contra uma pessoa, é uma violência nem contra um grupo, nem é uma violência contra uma classe, estudantes da classe média, não. Foi uma violência contra o país inteiro, mas ela foi mais violenta com os negros, mais violenta com os indígenas brasileiros. Foi mais violenta com todos eles. E não por acaso. E não por acaso. O projeto era esse, o projeto era de um país branco. E eles perderam. E eu estava ali vendo 3 mulheres lindas conversando. Estava a Inaê, a Lívia e a Joana. Elas estavam conversando. E eu olhei para ela e falei assim, 3 mulheres negras lindas, empoderadas. Meu Deus, como eu sonhei com isso. E eu fiquei só olhando assim, meio babando assim. Eu sonhei com isso. Eu sonhei muito com isso, sabe? Com vocês, negros, vocês, indígenas, assumindo cada vez mais protagonismo no Brasil. É assim que a gente derrota a ditadura, e é assim que a gente faz a democracia. A democracia precisa de mais democracia, precisa de mais inclusão, precisa de mais semelhança com o Brasil. Nós temos que fazer um país que pareça com o Brasil. E o Brasil é negro, o Brasil é indígena, o Brasil é isso. É isso que, naquele discurso do Jarbas Passarinho, o coronel Jarbas Passarinho, queria impor. Nós temos que derrotá-lo. A cada vez que vocês avançam, vocês, mulheres negras, avançam, vocês, indígenas, avançam, todos nós estamos nos movendo para o nosso verdadeiro sonho, que é de um país pluriétnico, um país com toda a sociodiversidade, etnodiversidade e biodiversidade. Nós somos diversos. E é isso que nós somos. Nós já estamos nos aproximando do final, e eu não quero falar por último. Eu e os homens brancos brasileiros já tivemos o monopólio da última palavra por muito tempo. Então, eu quero apenas dizer que, se alguém está achando que nós estamos falando de coisas muito pesadas, podem ter certeza que essa saída da zona de conforto é para que nós possamos realmente realizar o sonho de um país multiétnico, livre, democrático e igualitário. Então, para concluir, Inaê, você fala, o Matheus fala, Miriam fala. Ai, meu Deus. Concluir é difícil, né? Eu acho que eu vou fazer um convite, né? Que eu pego uma expressão de uma amiga minha, uma professora do direito, a Tula Pires, a gente meio que juntou as expressões. A gente está num momento em que a questão racial ela está muito em voga. E que bom, né? E, de novo, isso é fruto da luta dos movimentos negros brasileiros e também dos movimentos indígenas, né? Ninguém deu de bandeja isso, porque nunca deram nada de bandeja. E acho que a gente entende ainda um pouco, com algumas rasuras, o que é o antirracismo, o que é o racismo estrutural. Essa até é uma expressão que está sendo usada para impotencializar a própria ideia de racismo estrutural. E eu acho que o antirracismo ele tem que ser entendido muito menos como um objetivo que a gente quer alcançar, mas o caminho que a gente percorre, né? E esse é um caminho que pode ter desvios, pode ter erros, sobretudo para a população branca, que é uma população que foi construída para viver os privilégios, e talvez um dos maiores privilégios seja não se pensar racialmente, né? Se pensar nesse lugar de sujeito universal. Isso simbolicamente, talvez seja o maior privilégio que o racismo cria. Mas o racismo é essa engrenagem, né? Uma engrenagem que faz o Brasil funcionar. É talvez uma das maiores engrenagens. Se a gente fosse pensar o Brasil como uma máquina, o racismo é essa engrenagem. E a população negra e indígena é a pedra que, vez por outra, né, se enfia na engrenagem para ver se ela para, para ver se ela quebra. E o meu convite, então, é que sejamos pedra, todos nós. Obrigada. Gente, eu queria só pegar uma deixa, na verdade, dessas duas mulheres maravilhosas
e falar um pouco dessa questão dos indígenas. Eu acho que é muito importante. Por quê? Acho que fica um sentimento, pelo menos para mim, que sou um pesquisador do período da ditadura militar, que, na verdade, tenho feito um trabalho... Eu fiz muitas reportagens sobre o regime muito antes de escrever o livro, né? Eu sempre estava fazendo, e sempre, às vezes, aconteciam umas coincidências assim, de eu ter que escrever sobre uma mulher grávida, né? E ela estava recebendo uma reparação financeira, e o título da matéria foi Torturado Antes de Nascer. Então, tudo isso me remetia para a história da minha família e foi me empurrando também para escrever Em Nome dos Pais. Mas a questão dos indígenas é muito importante, porque fica um sentimento de que a gente esquece de fazer uma conta. E, para mim, isso é tão absurdo, porque são 434 desaparecidos políticos brasileiros, né? Eu gostaria que o Estado brasileiro tivesse me respondido, né, e me respondesse onde está o corpo de Rubens Paiva. Onde está o corpo do deputado que foi tirado de casa na frente dos filhos, levado, torturado, morto, num prédio do Estado brasileiro? E seu corpo foi ocultado, nenhum de nós sabe, né? Eu quero saber quem que esteve presente quando torturou Vladimir Herzog, né? Eu quero saber quem eram essas pessoas. Para mim é importante. E assim, eu acho que é importante para o país. Mas os 2.000 indígenas que foram mortos, 8.000 indígenas que foram mortos, e o livro do Rubens Valente, que é Os Fuzis e as Flechas, ele mostra como foi a morte de 2.000 deles. E eu acho que assim, a gente não contabiliza, a gente fala 434 desaparecidos políticos, mas e os corpos desses indígenas? Então, são 8.434 mortos e desaparecidos políticos brasileiros que nós não sabemos onde estão, nem em que circunstâncias, né, eles foram mortos e onde estão os seus corpos. O racismo é contra os negros e é contra os indígenas. É todo mundo que não é branco, europeu, né? Então, tem uma lógica. E é essa lógica que a gente precisa vencer. Outro dia, eu passei 5 horas com as lideranças do Vale do Javari. Meu Deus, como eu aprendi. Fiquei ali quietinha, ouvindo os líderes. De vez em quando, eles passavam a palavra para mim. Eu falei, não, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. De vários povos, né? Matis, Corubo, Marubo, e bom, são 7 povos. Agora me deu, os Maiorunas, enfim, tinha líder de 7 povos lá, a maior delegação. Passei lá 5 horas conversando com eles. E aí é um mundo inteiro. E aí, uma coisa importante é o seguinte: eles organizaram uma equipe de vigilância para percorrer toda a terra indígena do Vale do Javari, para proteger a terra, para proteger a floresta dos invasores. Eles sozinhos. Eles fazem isso pelo Brasil. Eles fazem isso pelo planeta. Eles estão preservando, ajudando a preservar o planeta. Eu queria, nessa minha fala final, falar que, se a gente não entender o papel importante, fundamental, para a nossa segurança climática, ambiental, do futuro do país, que agora um indígena que está percorrendo num barco o Vale do Javari da equipe de vigilância, se a gente não entender esse trabalho, a gente não vai entender nada. E se a gente não entender que, quando a gente fala de racismo estrutural, é um país que se construiu decidindo que os negros tinham que ser escravizados. Um país que se foi construído assim. Então, a gente tem que ter trabalho para reconstruir de outra forma. Mas é a única maneira de ter futuro. O futuro do Brasil tem que ser essa reconstrução da nossa consciência do quem somos, quem queremos ser. Eu sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu quero que o país onde meus netos vão fazer suas vidas
seja um país que trabalhe o tempo todo tentando impedir o racismo diariamente contra os negros e contra os indígenas brasileiros. Isso é destruir a obra da ditadura. Bom, agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito aos três por terem aceito o nosso convite de vir falar nessa mesa sobre um assunto tão importante, e espero que todos nós saiamos daqui convencidos de algumas coisas que precisamos fazer e de alguns sonhos que precisamos ter. Os três vão estar assinando os livros agora na hora dos autógrafos. Mateus, o livro dele está totalmente esgotado, não tem estoque mais em lugar nenhum. Tem 12 exemplares que ele vai assinar agora. Obrigado.